segundo do ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Sol, falar sobre o Sol como fonte de luz e calor. Vamos começar a falar sobre esse conteúdo que também é de astronomia. Mas primeiro nós vamos, como sempre, relembrar dos nossos combinados, Lavar sempre as mãos antes de começar as atividades, quando a gente sair, voltar para casa, lavar sempre as mãos, manter esse hábito, E agora ir para aquele nosso lugar especial para a gente se concentrar. Isso é muito importante, eu não fazer atividade em qualquer lugar, ter sempre o hábito de escolher um lugar para a gente poder estudar e ter a concentração, porque o tempo vai passando e a gente acaba às vezes fazendo lição em qualquer lugar, não prestando muita atenção. Então a gente vai pegar nosso caderno ou aquela folha que vocês sempre pegam, colocar a data de hoje, colocar aula de ciências. Então eu vou dar uns minutinhos para vocês, como toda semana, para a gente ter esse momento.
agora nós vamos para uma parte da aula que está fazendo o maior sucesso. Eu não imaginei que vocês iam gostar tanto, que são as perguntas para o astrônomo Marcos. Essa semana fizeram perguntas que até o professor Marcos teve que pensar muito para poder responder. Que foi a pergunta da Juliana, foi uma das perguntas que foi muito difícil, que ela falou para o professor Marcos sobre as manchas de Júpiter. Vocês já tinham ouvido falar sobre as manchas de Júpiter? A professora ali já nunca tinha parado para pensar nas manchas de Júpiter. E o professor Marcos respondeu para a Juliana. E olha que deu trabalho para ele responder, porque é uma pergunta que até mesmo os astrônomos têm dificuldade para responder. E a Juliana pensou nessa pergunta. Olha como vocês são curiosos e inteligentes. Outra pergunta que fizeram foi sobre do que a Lua é feita. Do que a Lua é feita, pessoal? Olha só que legal. Qual foi o maior desafio para o professor Marcos? Então, assistam que essa parte da nossa aula está fazendo muito sucesso e eu já tenho recebido mais perguntas para o professor Marcos responder. E ele tem me falado que as perguntas têm dado trabalho para ele responder. Então, parabéns para vocês que têm enviado as perguntas, têm feito o professor Marcos aí, estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais, e nós estamos aprendendo muito com ele. Oi, professor Marcos! Eu queria perguntar, eu vi a aula de ciências que você apareceu e vi que você estuda astronomia e queria perguntar como surgiu a mancha de Júpiter. Beijo! Tchau! Essa resposta é uma resposta muito difícil. Os astrônomos ainda estão estudando a atividade da superfície de Júpiter. Mas Júpiter, ela tem esses grandes vórtices que são muito parecidos com os ciclones e os anticiclones que são produzidos na Terra. Eles são uma combinação de movimento da atmosfera do planeta com a rotação do planeta. E em alguns momentos, essa combinação desse movimento da atmosfera de Júpiter com a rotação de Júpiter, faz com que eles adquiram esse movimento típico de um ciclone. Tá? E a questão interessante de Júpiter é que esses grandes ciclones, essas grandes manchas são muito, muito grandes. Algumas delas são, inclusive, maiores do que a própria Terra. Tá? O Theo me pergunta se eu já fiz alguma descoberta. Theo, eu já fiz vários trabalhos de pesquisa sobre a composição das superfícies dos asteroides. E eu fiz várias determinações que foram publicadas em revistas internacionais. Ele pergunta também se eu conheço algum planeta na galáxia de Andrômeda. Eu não conheço, mas sei de alguns trabalhos de alguns pesquisadores americanos que estão investigando se existe algumas estrelas na galáxia de Andrômeda que possam ter planetas. E parece que sim, que existe muito essa possibilidade. Ele também pergunta sobre uma segunda lua no mês de outubro. Não é propriamente uma outra lua, é um fenômeno bastante raro chamado de lua azul, que é a existência de duas fases idênticas no mesmo mês. Ou seja, o mês de outubro terá duas luas cheias. O Cauã pergunta o que a gente precisa estudar para ser um astrônomo. Cauã, bom, primeiro, para ser astrônomo, precisa estudar uma ciência chamada astronomia. Essa ciência, astronomia, ela precisa ter um grande conhecimento de matemática, um grande conhecimento de física, às vezes de química. Se você trabalha com astrobiologia, um pouco de biologia também. Ou seja, você precisa ter um gosto muito grande pela uma área da ciência chamada ciências naturais. Tá? Ele pergunta qual foi o meu maior desafio. O meu maior desafio na vida foi quando eu tive que fazer observações na Cordilheira dos Andes, numa montanha chamada La Silla, onde tem vários grandes telescópios. E eu tinha que manejar esses telescópios e passar a noite inteira, várias noites inteiras trabalhando. E perguntou qual planeta eu acho mais legal. Bom, eu acho todos os planetas muito interessantes, né? Desde Saturno, por causa dos seus anéis, Júpiter, por causa do seu tamanho, Vênus, porque dá para ser visto logo em épocas do ano ao amanhecer, ou na época do pôr do sol. Atualmente tenho visto Marte, que eu acho muito bonito por causa de sua cor, né? Então depende do ano. Às vezes eu gosto mais de um planeta e às vezes eu gosto mais de outro. O João Pedro me pergunta do que é feito a Lua.
Não sei se você sabe, João Pedro, mas o homem já foi para a Lua e já trouxe para a Terra alguns pedaços da superfície da Lua. E a gente descobriu que a Lua tem uma formação muito parecida com a da Terra. Ela tem rochas na sua superfície que é bem parecida com as rochas que tem aqui na superfície da Terra. Gostaram do que vocês aprenderam, professor Marcos, hoje? Eu achei muito interessante, pessoal. Já tinham ouvido falar da galáxia de Andrômeda? Eu nunca tinha ouvido falar. Olha quantas coisas interessantes. E agora, pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada, que a gente fez aquela viagem espacial, vocês lembram? A gente falou um pouquinho do Big Bang. Quem lembra o que foi o Big Bang? O Big Bang, então, foi um evento que ele foi responsável pela origem do universo, do tempo e de uma série aleatória de eventos, lembram? Que aconteceu há mais ou menos cerca de 13,8 bilhões de anos. É chamado de uma grande explosão, que deu origem a todo o universo. E esse universo, lembra que a professora fez a experiência da bexiga com vocês? Que ele continua em expansão. Durante muito tempo acreditava-se que o universo não continuava em expansão, mas astrônomos, cientistas começaram a observar brilho de estrelas e outras coisas que demonstravam que o universo continuava em expansão. E esse grande evento, o Big Bang, ele deu origem a várias coisas, inclusive a quem? A nós. Lembram da história que a professora Alessandra contou? E também na última aula a gente falou um pouquinho sobre o quê? Sobre as viagens espaciais. Vocês lembram quem foi o primeiro ser vivo que conseguiu aí, que foi enviado para fora do nosso planeta Terra? Quem lembra? Foi a cadelinha Laika, né? Foi a cachorrinha Laika, foi o primeiro ser vivo aí para fora do espaço. Quem lembra por que eles enviaram a Laika para fora do espaço? Foi para fazer os testes para poder enviar o primeiro ser humano para fora para investigar o universo, para ver o universo. Então eles enviaram a Laika como uma tentativa, como um teste para ver se tudo daria certo. E daí o primeiro ser humano foi viajar para fora do universo, vamos dizer assim, para fora da Terra. E quem foi esse? Quem lembra dessa foto aqui? Quem foi esse astronauta? Ele nasceu ali, ó, em 1937, foi o Yuri Gagarin. Então, no dia 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok, ele foi o primeiro ser humano a viajar para fora do espaço. E ele, pessoal, quando ele saiu ali do planeta Terra, quem lembra a frase que ele falou, que ficou muito conhecida? Ele falou, a Terra é azul. Ele ficou espantada com a beleza do nosso planeta. E depois dele, a gente teve uma primeira mulher astronauta. Quem lembra quem foi a primeira mulher astronauta? Que também isso marca muito um evento, né, que é uma primeira mulher astronauta, que foi a Valentina Tereshkova. Embora ela não era ainda uma astronauta, ela era uma paraquedista, mas depois ela começou a estudar e virou astronauta, né, se tornou uma astronauta. Ela foi a primeira mulher a ir para fora do espaço, demonstrando aí o poder que as mulheres também têm, né, a oportunidade de serem o que a gente quiser também. E depois a gente teve dessa jornada aí da astronomia, essa corrida espacial, a gente precisava o quê? Ter alguém que conseguisse ir para um outro astro, para um outro corpo celeste. E isso aconteceu, que foi quem que conseguiu ir? O Neil Armstrong, ele foi o primeiro ser humano a pisar no solo da Lua, no solo de um outro astro. E quem lembra da frase que ele falou quando ele conseguiu esse feito? Ele falou, este é um pequeno passo para o homem, mas um enorme salto para a humanidade. Então foi o Neil Armstrong que fez isso. Depois de que aconteceram esses eventos, muitas pessoas já foram até a Lua. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, tem muitos satélites que tiram fotos do espaço. Até mesmo na outra aula, a Maitê perguntou para o professor Marcos se tinha lixo no espaço, e tem bastante lixo espacial, porque às vezes você leva um satélite, ele estraga, ele acaba ficando lá como lixo espacial, né? Então, muitas viagens já foram feitas, então a gente tem muito mais tecnologia hoje em dia, que marcam essas viagens espaciais. Então, isso para a gente relembrar um pouquinho da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as estrelas, sobre o Sol, que é a nossa estrela do nosso sistema solar. Para isso, a professora trouxe para vocês, olha só, essa musiquinha aqui que é da palavra cantada, que chama Trilhares. Então, enquanto essa tela vai ficar para vocês vão ouvir essa música.
Quem vai cantar para vocês, vai interpretar essa música é o Renan Maciel. É muito bonita a música, a professora quer agradecer muito o Renan por essa parceria. E eu quero que vocês escutem e prestem atenção na letra e vejam como essa música é linda e vai falar da quantidade de estrelas. Será que dá para contar o tanto de estrelas que tem aí no universo? Então vamos escutar essa música com o Renan? As estrelas que de noite eu via, todas elas lá no céu estão, mesmo sem vê-las durante o dia. Piscam no céu com o sol gordão, são trilhares de estrelas e eu nem sabia que estão lá no céu até mesmo de dia. Como pode o céu ter tanta estrela? Como pode? Parece uma de areia. Tantos grãos estão lá no chão, punhadinho de areia que eu pego na mão. Tantos grãos que não cabem na numeração. São trilhares de grãos e eu nem sabia que esse número aumenta de noite e de dia. Como pode uma praia ter tanta areia? Como pode? Parece um céu de estrelas. Tanta areia, tanta estrela. Tanta areia, tanta estrela. As estrelas que de noite eu via, todas elas lá no céu estão, mesmo sem vê-las durante o dia. Piscam no céu com o sol gordão, são trilhares de estrelas e eu nem sabia que estão lá no céu até mesmo de dia. Como pode o céu ter tanta estrela? Como pode? Parece um mar de areia. Tanta areia, tanta estrela. Tanta areia, tanta estrela. Então, olha lá, pessoal. A letra da música vai falar assim, ó: as estrelas que de noite eu via, todas elas lá no céu estão. Mesmo sem vê-las durante o dia, estão no céu como o sol gordão. Então, mesmo de dia, quando a gente não vê as estrelas, será que elas somem? Não, né? As estrelas continuam no céu. Mas o brilho do sol não permite que a gente veja as estrelas. São trilhares de estrelas, e eu nem sabia, que estão lá no céu até mesmo de dia. Como pode o céu ter tanta estrela? Como pode? Parece um mar de areia. Então tem tantas estrelas no céu que a palavra compara com os grãos de areia que a gente não consegue contar, de tanta estrela que tem. A areia que na praia eu via, tantos grãos que estão lá no chão. Punhadinhos de areia que eu pego na mão, tantos grãos que não cabem na numeração. Então a letra da música diz que são tantas que a gente nem consegue contar. São trilhares de grãos que eu nem sabia, que esse número aumenta de noite e de dia. Por quê? Vocês lembram que o professor Marcos falou isso também, que a professora falou, que o universo está em expansão. Então, todo tempo morrem estrelas e nascem estrelas. Então, todo tempo está acontecendo isso. Como pode uma praia ter tanta areia? Como pode um céu de estrelas? Tanta areia, tanta estrela. Tanta areia, tanta estrela. Então, a música vai comparar, pessoal, o tanto de areia, os grãos de areia com o tanto de estrelas que tem no céu. Então, agora a professora quer que vocês façam o quê? Que vocês façam um desenho sobre essa música, representando as estrelas que vocês conseguem observar no céu. Vocês também devem lembrar que fizeram uma pergunta para o professor Marcos, falando para ele bem assim: se as estrelas têm ponta.
E foi uma surpresa quando o professor Marcos falou que as estrelas não têm ponta. Foi surpresa para você? Para um monte de gente foi uma surpresa. Mas vocês podem continuar desenhando as estrelinhas com ponta. Então a professora quer que vocês façam um desenho bem lindo sobre essa música do Trilhares. Fazendo sobre essas estrelas que estão lá no céu. Quantas estrelas estão no céu? Então vamos fazer essa atividade? Então, pessoal, quem não conseguiu fazer agora nesse tempinho que a professora Lídia deu, pode fazer depois aí, pensar bem, usar sua criatividade, quiser fazer com tinta, o que você quiser fazer aí, você pode fazer esse desenho aí, não precisa terminar agora nesse tempinho não. E agora a professora vai mostrar para vocês uma coisa que é muito legal, um simulador celeste para observação do céu, ele se chama Estelário. Esse você vai precisar da ajuda de um adulto, porque a gente vai precisar utilizar o celular ou um notebook. Quem não tiver, depois tenta fazer com a ajuda de uma outra pessoa, mas sempre tem que ser com a ajuda de um adulto. Quem vai ajudar a gente a fazer isso é o professor Fábio Espina. Ele é amigo da professora Lígia, também foi aluno do professor Marcos, e ele é físico, também está fazendo astronomia, e ele vai ensinar para vocês a mexer nesse simulador celeste. Professora Lígia, o que esse simulador faz? Ele vai permitir que vocês observem em tempo real o céu de Curitiba, por exemplo. Como ele está agora nesse horário, como ele vai estar de tarde, como ele vai estar de noite. Permite que vocês observem todas as estrelas que estão no céu e todas as constelações, que são os conjuntos de estrelas. Ah, professora, mas eu tinha uma vontade de ver como que é lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos. Eu quero ver como será que a gente vê o céu dos Estados Unidos. Com esse simulador você consegue ver. Ah, professora, eu queria ver como que está o céu lá na Austrália. Com esse simulador você consegue ver.
E o mais legal é que você consegue ver como vai estar o céu durante o dia todo. Lembra que a gente trabalhou o movimento aparente do Sol? Com esse simulador você consegue ver o movimento aparente do Sol durante todo o dia de hoje. Então, e rapidamente, você só pega o simulador, ele vai mostrar como vai estar o Sol, meio-dia, 1h, mostra todo o nosso dia. Você vai conseguir observar. E o professor Fábio, é como se ele fosse dar aula agora. Então, o professor ele já deu o professor Marcos falou um pouquinho, eu falei um pouco, e agora o professor Fábio vai ensinar para vocês como mexer nesse simulador, como que se faz, e você vai precisar de ajuda de um adulto. Então, presta bem atenção como que se faz, e depois você chama um adulto aí para vocês dois explorarem esse simulador celeste. É muito interessante, vocês vão aprender muitas coisas de astronomia, porque se você quiser ver lá, professor, eu já quero saber sobre uma estrela. Você vai aproximando daquela estrela bem pertinho e você vai saber tudo daquela estrela. Você vai saber, por exemplo, que a estrela que está mais próxima da gente, ela está distante da gente 4 anos. Do ladinho dela tem uma estrela que está longe da gente 500 anos. E o brilho dela está chegando aqui. Então, é muito legal esse simulador. Então, vamos assistir o vídeo que o professor Fábio fez, que é uma verdadeira aula sobre o simulador estelário. Fala turma, tudo bem? Aqui é o professor Fábio, eu estou aqui hoje com vocês para apresentar um simulador celeste. É um aplicativo chamado Stellarium e ele é gratuito e possui versões para vários sistemas diferentes. Você pode entrar nesse site aqui para poder instalar no seu computador ou no seu celular. O que ele faz? Então, quando você abre o programa, ele te leva para uma certa paisagem. Esta paisagem aqui permite que você simule uma observação do céu. Então, por exemplo, agora eu consigo ver o Sol se eu olhar para uma direção aqui especial, para a direção entre o oeste e o noroeste, tá vendo? Esta aqui é uma simulação que está mostrando para a gente como é o céu de Curitiba nesta data aqui, ó, na data de 8 de outubro, próximo das 14 horas. Então, esse aplicativo aqui permite que a gente simule a observação do céu de qualquer instante de tempo ou de qualquer localidade. Aqui do ladinho esquerdo da tela tem alguns controles. Esse segundo controle aqui, ó, é a janela de data e hora. Quando você clica ali, você pode controlar o avanço do tempo. Eu estou avançando os minutos, por exemplo. Observem ali como o Sol está se movendo no céu, tá vendo? E posso também avançar de uma forma mais rápida, indo de hora em hora. Então aqui, por exemplo, próximo das 17, eu vejo que o Sol já alcançou o horizonte e ele se põe. Depois que o Sol se põe, é possível observar estrelas aqui no céu. Então eu vou olhar para o céu, eu consigo ver várias estrelas de várias direções diferentes. Tá? Eu vou diminuir o zoom aqui para a gente poder ver o céu por completo. Então, olha só. Aqui eu estou vendo o céu inteirinho. Tá? Observe que nessa situação você consegue ver vários objetos diferentes. Dá para ver aqui várias estrelas, cada pontinho desse é uma estrela. Dá para ver também alguns planetas e dá para ver essa grande mancha no céu que é a Via Láctea. O programa tem uma grande vantagem, porque quando você olha para o céu das cidades, você não consegue ver tantas estrelas assim, e nem mesmo a Via Láctea por completo como está aqui, por causa da poluição luminosa das cidades. Então é bem interessante usar um simulador celeste como esse para você ver o céu por completo. Caso você faça uma viagem para longe das cidades, aí sim, para a praia, por exemplo, ou enquanto está saindo de uma cidade para outra, enfim, aí sim você consegue observar o céu e ver a estrutura dessa forma. Então, o que a gente pode ver aqui? Nesta noite, observe que aparecem várias estrelas e 3 estrelinhas aqui especiais são especiais para a gente. São planetas. Então, aqui próximo ao leste está o planeta Marte, aí aqui o planeta Júpiter e aqui o planeta Saturno. Esse programa também é legal porque quando você seleciona um objeto, selecionar Saturno, e você aumenta o zoom, você consegue chegar bem pertinho do planeta. Saturno é um planeta interessante por causa dos seus anéis. Então ele é um gigante gasoso, tem uma estrutura de anéis ao seu redor e ele também possui várias luas. Então cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui é uma lua de Saturno. Da mesma forma, você pode chegar próximo de outros objetos. Então eu vou chegar lá em Júpiter agora, que está aqui do lado de Saturno. Júpiter, vou aumentando o zoom aqui até chegar lá. Está aqui Júpiter, também é um gigante gasoso e eu consigo ver algumas luas ao seu redor. Dentre elas, essas 4 aqui que são as maiores luas de Júpiter. Muito bem. O aplicativo, na hora que você seleciona um objeto,
ele mostra aqui do lado esquerdo várias informações astronômicas. Então veja aqui qual é o tipo do objeto, no caso aqui eu peguei um planeta, que o nome dele é Júpiter, né? Tá aqui algumas informações relacionadas ao brilho que a gente observa dele, informações da posição, são várias informações técnicas relacionadas à astronomia. Mas tem algumas informações aqui que a gente consegue entender, quer ver só? Eu vou buscar aqui um objeto que é uma estrela, essa aqui por exemplo, que é bem brilhante na direção norte. Tem uma informação aqui que fala sobre ela, que é a distância. Observe que essa estrela aqui está a 25 anos-luz da gente. Olha essa outra aqui, ó, também é bem brilhante no céu à noite, Altair. Vamos chegar mais pertinho dela aqui para poder ver. Aí, está a 16 anos-luz da gente. Agora, olha essas duas estrelinhas aqui em cima, ó. Essa daqui, por exemplo, é a estrela mais próxima que está aqui da gente. Ela está a 4,3 anos-luz daqui. Mas a estrela vizinha dela, que é essa daqui, está a 525 anos-luz daqui. Ou seja, o que isso significa? Significa que quando você olha para um céu estrelado, como esse daqui, você está fazendo, na verdade, uma viagem no tempo, porque a luz de cada estrela demora um certo tempo para chegar até a gente. Essa estrelinha que está aqui, por exemplo, que é a mais perto da gente, leva em torno de 4 anos-luz para chegar aqui, a luz dela. Mas a luz dessa estrela aqui leva 500 anos para chegar até aqui. Então este é um retrato não de como as estrelas são agora, mas de como elas foram. E você pode fazer essa viagem usando simuladores como esse. As estrelas ocupam uma certa região do céu que a gente chama de constelações. Quando você olha para um céu estrelado, a primeira coisa que você tenta fazer é achar um padrão. E você brinca de ligar os pontinhos para achar esses padrões, certo? Então esses daqui são os padrões associados a algumas constelações que a gente consegue ver aqui de Curitiba. O programa permite com que a gente veja as figuras relacionadas a esses padrões. Olha só que legal. Então, quando você ativa esse comando aqui de figura das constelações, você vê de fato que desenhos existem no céu. Então, e aí a partir desses desenhos, que são chamados de constelações, você consegue se orientar e indicar a posição das estrelas. Por exemplo, dá para ver aqui, ó, que Júpiter e Saturno está ali passando pela constelação do Sagitário, que é essa constelação aqui. Já Marte, por exemplo, está passando pela constelação chamada Peixes. E uma constelação bem interessante para nós aqui do Hemisfério Sul é a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela está agora já abaixo da linha do horizonte nesse horário. Deixa eu alterar aqui para a gente poder localizar ela. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Está aqui a constelação do Cruzeiro do Sul. Olha. Constelação do Cruzeiro do Sul, ela fica aqui próximo da constelação do Centauro. Então essa constelação que formam aqui, ó, esta constelação que formada por essas cinco estrelas que formam um formato de uma cruz. Ela só é visível aqui do hemisfério sul do planeta. Como é que a gente pode saber disso? Então, olha só que interessante. Esse programa, como eu estava falando, permite a gente observar o céu de várias regiões diferentes, que é a partir desse controle aqui de localização. Então, observem aqui no mapa mundi que eu estou observando o céu aqui de Curitiba, mas eu posso me posicionar, por exemplo, lá na América do Norte. Olha como é o céu desta mesma data, ó. Dia 8, lá do hemisfério norte. Percebe que a constelação do Cruzeiro do Sul não está mais visível aqui? E observem como o que é bem visível aqui é a constelação da Ursa Maior, que é uma constelação típica do hemisfério norte. Vamos ver como é que fica o céu de outras regiões? Vou mostrar ali da Europa, por exemplo. Ó. Olha só como é bem diferente a posição das estrelas e das constelações. Vou colocar aqui agora na Oceania. Olha só como é diferente, tá vendo? Isso quer dizer o que para a gente? Que apesar de a gente ter o mesmo céu sobre nossas cabeças, cada região do planeta observa uma parte do céu diferente. Então você consegue ver estruturas diferentes dependendo da região do planeta que você estiver. Legal, né? Este é apenas um dos aplicativos que a gente pode usar para ficar olhando para o céu. Eu possuo um blog de astronomia que tem esse mesmo nome, Olhando para o Céu. Você pode abri-lo facilmente no Google escrevendo esse endereço aqui. E uma das publicações que eu escrevi há um certo tempo são sobre aplicativos que te ajudam a ficar olhando para o céu. Aqui nessa publicação eu falo do Stellarium e outros. Então o Stellarium é um dos aplicativos que a gente usa para ficar olhando para o céu. Está aqui, tem um link também aqui para você abrir a página dele. E aqui eu falo sobre vários outros que você pode utilizar para também aprender mais de astronomia e ficar admirando o céu.
tá bem? Então convido vocês também a conhecer meu blog e participar através dos comentários registrados nele. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês, bons estudos a todos. E daí, pessoal, acharam legal o simulador? Esse simulador é muito legal. Gostaram de aprender com o professor Fábio? Como você pode explorar o universo sem sair de casa. Olha que legal, a gente pode conhecer constelações, a gente pode conhecer vários tipos de estrelas, a gente pode conhecer constelações que a gente jamais imaginou ver, porque nosso céu, vocês viram que interessante? No hemisfério sul, a gente vê algumas estrelas, no hemisfério norte, eles veem outras estrelas. Você já tinha ouvido falar da Ursa Maior? A professora ali já sempre tinha ouvido falar da constelação da Ursa Maior, mas não tinha visto ainda. Com o simulador, a gente pode ver a constelação da Ursa Maior, que fica lá no hemisfério norte. Olha que interessante a gente poder fazer essa exploração através desse simulador. Então aproveitem aí com a ajuda de um adulto e vamos aprender juntos. Olha que interessante a gente poder aprender junto com outras pessoas e explorar esse universo aí que é tão interessante. Agora a professora queria que vocês pensassem assim, ó, em qual horário que a gente observa melhor as estrelas no céu? Queria que vocês pensassem sobre essas perguntas. O que acontece com as estrelas durante o dia? Eu falei já aqui um pouquinho. E vocês sabiam que o nosso Sol é uma estrela? Então eu vou deixar uns minutinhos para vocês responderem essas perguntinhas. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos voltar com essas perguntinhas aí para a gente responder. E agora, ó, a professora já vai se despedir de vocês. Eu quero que vocês aproveitem muito essa semana para explorar o estelário.
Aproveitem muito a semana de vocês. Tenham uma ótima semana e nós nos encontramos na semana que vem para continuar falando mais um pouquinho sobre o sol, como fonte de luz e calor, sobre a importância do sol para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E um beijão para vocês. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação.